Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma viagem para dentro. Mas olha, não é uma viagem qualquer não. A gente vai usar um mapa bem detalhado que a neurociência nos dá. A ideia aqui é entender como o nosso corpo e o nosso cérebro, juntos, constroem essa sensação que a gente chama de realidade, de segurança e, no fim das contas, de autonomia. Pensa um pouco nessa frase. Nada externo te domina. É forte, né? O que a gente vai fazer aqui é exatamente desempacotar isso. Sabe aquela sensação densa, pesada, que muitas vezes a gente acha que vem de alguém ou de alguma situação? Pois é, a gente vai ver que, na verdade, isso é um sinal do nosso próprio sistema nervoso pedindo uma coisa: presença. Então, vamos lá. O ponto de partida é sempre o mesmo. É o único lugar onde a gente realmente existe. Aqui e agora. Isso é interessante porque o nosso sistema nervoso, ele não vive no passado, nem se preocupa com o futuro do jeito que a nossa mente faz. Para ele, a única coisa que é real, de verdade, é o presente. É neste exato momento. E é exatamente a partir desse ponto que qualquer reorganização interna pode, de fato, começar. Certo. Então vamos para o nosso primeiro grande pilar de entendimento. A gente tem essa mania de achar que tudo começa na cabeça, nos pensamentos, né? Mas e se eu disser que não é bem assim? A nossa experiência, a forma como a gente sente o mundo, ela começa bem antes, lá no corpo. E o mais legal é que hoje a ciência consegue mostrar o passo a passo de como isso acontece. E a palavra-chave para entender isso é interocepção. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é super simples. Pensa nela como se fosse o feed de notícias do seu corpo, sabe? É um fluxo de dados puros, sem filtro, que o corpo envia para o cérebro. O coração batendo, a respiração, a temperatura, aquela tensãozinha no ombro, tudo isso. Isso é percebido antes mesmo da gente pensar: ah, estou com ansiedade ou estou feliz. É o sentir puro antes de virar história. E o que é fascinante nisso tudo é a ordem das coisas. Presta atenção. Primeiro, o corpo sente. É uma resposta fisiológica, pura e simples. Só depois é que o cérebro pega essa sensação e tenta dar um nome para ela. Tipo, ah, isso é medo ou isso é alegria. A emoção, com nome e sobrenome, é uma interpretação. E o nosso pensamento, a nossa análise racional sobre tudo, vem por último. É a última peça do quebra-cabeça, e não a primeira, como a gente costuma achar. Ok, mas e quando o corpo sente alguma coisa e o sistema nervoso acende aquela luz vermelha, sabe? Interpretando aquilo como uma ameaça? Bom, aí a gente entra no famoso modo de sobrevivência. E aqui tem um ponto super importante. Isso não é um defeito, tá? Não é um bug no sistema. Pelo contrário, é um mecanismo de proteção genial, super inteligente, que foi sendo aperfeiçoado ao longo de milhões de anos. Para entender como isso funciona, a gente precisa conhecer dois personagens principais no nosso cérebro. De um lado, a gente tem a amígdala. Pensa nela como o alarme de incêndio, a sentinela do perigo. Ela é super rápida, reage antes da gente pensar. Quando ela dispara, ela meio que assume o controle. E aí, o nosso outro personagem, o córtex pré-frontal, que é o nosso CEO, a parte que pensa, planeja, decide com clareza, ele é meio que colocado em segundo plano. A influência dele diminui. É como se o sistema de emergência tomasse a frente e dissesse: deixa comigo, agora é hora de agir, não de pensar. E como é que a gente sente isso na pele? Ah, a gente conhece bem esses sinais, né? A respiração parece que fica mais curta aqui em cima no peito, os músculos ficam tensos, o coração dispara, a nossa atenção fica viciada em procurar o próximo problema, a próxima ameaça. E a nossa mente? Ah, a mente vira uma máquina de criar histórias para tentar explicar por que estamos nos sentindo daquele jeito. E aqui vem uma virada de chave, talvez a mais importante de todas. O nosso cérebro, nesse estado de alerta, ele faz uma coisa muito louca. Ele pega toda essa bagunça interna, essa sensação de desregulação, e projeta para fora. É como se ele criasse um vilão lá fora para justificar o que está acontecendo aqui dentro. Aquela energia densa, aquela sensação de que tem algo errado no ambiente, na maioria das vezes, não é algo externo nos atacando. É o eco do nosso próprio sistema pedindo socorro, pedindo segurança. Beleza, agora que a gente já entendeu as peças, que tal a gente montar um quebra-cabeça? Vamos ver o caminho completo, passo a passo, como uma coisinha de nada, uma sensação no corpo, acaba virando uma história inteira, super complexa, que a gente conta pra gente mesmo sobre o que está acontecendo. Olha só essa linha de produção. Primeiro, a sensação. O corpo capta um sinal, qualquer sinal. Segundo, a avaliação. Isso é automático, a gente nem percebe. O sistema nervoso pergunta: isso é seguro ou é uma ameaça?
Terceiro, a emoção. É a primeira etiqueta que a gente cola na sensação. Quarto, o cérebro vai lá no arquivo de memórias para ver se já viveu algo parecido e dá um contexto. E só então, por último, no quinto passo, é que a nossa mente entra em cena para criar a narrativa, a história que vai amarrar tudo isso. A história que a gente se conta é o resultado final, não o começo. E o que acontece quando essa linha de produção opera no modo de alerta repetidamente, dia após dia? O impacto é gigantesco. A nossa mente começa a pegar esses padrões, que são, na essência, mecanismos de sobrevivência, e transforma em identidade. Sabe, aquilo que era uma reação de proteção, meu corpo se contrai em certas situações, de repente vira eu sou uma pessoa ansiosa. A proteção vira eu. O mecanismo vira a nossa identidade. Ok, já mapeamos bem o território do alerta, da sobrevivência. Agora vamos virar o jogo. Vamos falar da solução. E a proposta aqui não é entrar numa guerra contra o nosso sistema de alerta, não é lutar contra ele. A ideia é outra. É cultivar um estado interno tão seguro, tão estável, que o alarme simplesmente não precise mais disparar o tempo todo. E esse estado tem um nome: coerência. Mas o que é essa tal de segurança final? E aqui, atenção, não é uma ideia, não é um pensamento positivo. Não adianta ficar repetindo estou em segurança se o corpo não acredita nisso. Segurança fisiológica é um estado, é algo que se sente no corpo. É quando todo o nosso organismo recebe a mensagem de que, ok, a ameaça passou, podemos baixar a guarda. É só aí que ele desliga o modo de defesa e a clareza pode voltar. Isso resume tudo, não acha? Não é sobre lutar sobre vencer uma parte ruim da gente. É sobre criar as condições certas. É sobre oferecer ao nosso sistema nervoso o que ele mais precisa: a sensação de segurança. Porque na presença da segurança, o medo pode até existir, mas ele não comanda mais. Ele perde o posto de capitão. E o que acontece lá dentro do cérebro é exatamente isso. Quando o corpo finalmente se sente seguro, a nossa sentinela, a amígdala, pode tirar uma folga. Ela se acalma. E quem volta para o comando? O nosso CEO, o córtex pré-frontal. Ele reassume o posto. E com ele voltam a clareza, a capacidade de escolher, de pensar com calma. A regulação volta a ser o nosso estado natural. E tudo isso nos leva a um conceito muito poderoso: soberania. Soberania interna. Parece uma palavra grande, meio abstrata, né? Mas a gente vai ver que ela não tem nada de abstrato. Ela está totalmente conectada com a nossa biologia, com o estado do... A gente tende a pensar que liberdade é não ter mais emoções difíceis, né? É chegar num ponto em que não se sente mais medo, nem tristeza, nem raiva. Mas a verdadeira liberdade é outra coisa. É a capacidade de sentir tudo isso e continuar presente. É não ser arrastado pela emoção. É ter espaço interno para deixar a onda do sentimento passar sem que ela nos afogue. É saber que somos o oceano e não apenas a onda. E aqui a gente amarra tudo. Soberania, no fim das contas, não é uma ideia espiritual, não é algo místico, é neurobiologia pura. É um resultado prático, biológico, de um sistema nervoso que aprendeu a se regular. É a nossa biologia funcionando a partir de um lugar de segurança e coerência. E o melhor de tudo, isso não é fixo. A gente pode aprender a ser soberano. E a ferramenta para isso se chama neuroplasticidade. É a incrível capacidade do nosso cérebro de mudar, de criar novos caminhos. Cada vez que a gente consegue ficar presente com uma sensação difícil em vez de reagir no automático, cada vez que a gente ajuda o nosso corpo a se sentir um pouquinho mais seguro, a gente está literalmente construindo uma nova estrada no nosso cérebro. A mudança não é mágica, é biologia, é treino. Bom, e para a gente ir fechando, vamos dar um zoom out. Porque toda essa jornada interna, essa reorganização, ela não acontece isolada do mundo. O impacto dela vai muito além da nossa própria pele. A coerência é contagiosa. Já parou para pensar nisso? O nosso estado interno reverbera. Quando a gente está perto de alguém que está calmo, regulado, a gente tende a se acalmar também, né? É isso. Um sistema nervoso regulado ajuda a regular os outros ao redor. Então, quando a gente faz esse trabalho de se regular, não é um ato egoísta. A gente está contribuindo para um campo de mais segurança para todo mundo. É assim que o mundo muda, um sistema nervoso por vez, de dentro para fora. Eu queria terminar com uma pergunta, para a gente continuar refletindo. E se a consciência, essa parte de nós que observa tudo, não for os nossos padrões? E se ela não for a ansiedade, o medo, as histórias que a gente se conta? E se a consciência for apenas o espaço onde tudo isso acontece? Um espaço que está sempre ali, sempre em paz, por trás de toda agitação?
O que muda se a gente começa a se identificar com esse espaço e não com o conteúdo que passa por ele?